Olá, queridas e queridos dos gurus do podcast. Aqui quem vos fala, como vocês já devem estar acostumados com a minha voz, é Aori Seiko, Titio Seiko, à sua disposição. Estou aqui hoje todo animado para a gente começar aí a nossa quinta aula, a última aula de como começar o seu podcast do zero. Que vamos falar aí das nossas últimas coisinhas para sabermos montar o podcast, saber o básico, ter noções básicas. Então vamos lá. Falaremos hoje sobre música. Função da música dentro do podcast. Às vezes a gente não repara tanto na música, no podcast, a não ser quando ela aparece ali sozinha, aqui sozinha, mas música é uma coisa para estar presente dentro do podcast. É um elemento que vai levar além o que os seus hosts e os seus convidados vão falar ao longo do podcast, ok? Então a música se divide em 3 grandes funções dentro do podcast. Tem a função de vinheta, a função de vírgula e a função de fundo. E hoje nós vamos aí ver cada uma delas como funciona. Eu gravei um pequeno trecho de Sangue de Tinta, o final de um capítulo e o começo de outro. Para quem está acostumado ou se lembra da trilogia de Tinta, a cada capítulo novo, a autora deixa aí um trechinho em que ela recorta de um outro livro que ela gosta, que ela acha que tem a ver com o capítulo seguinte. Beleza? Expliquei aqui como que eu montei aqui rapidinho a aula. Foi uma edição mais ou menos assim mesmo, mas não precisa estar perfeita para a gente fazer só uns exercíciozinhos aqui, correto? Vamos lá. Vamos focar aqui primeiro em vinheta. A vinheta, o que ela é? Meus queridos e minhas queridas, a vinheta é uma música, pode ser feita especialmente para o seu podcast, gravada, né? Você chama o cara do cavaquinho lá para ele gravar para você. Pode ser uma música que você remixou com partes de outras músicas, ou pode ser uma música que você encontrou na internet, achou legal, vamos colocar aí no podcast. Pode ser qualquer uma das 3. Beleza? Não pode ser exatamente qualquer música, mas a gente entra neste quesito um pouco mais à frente na aula, ok? Mas assim, a vinheta, ela vem com a função de iniciar. Ela dá uma abertura, seja tanto para abrir o podcast, quanto para abrir um quadro. Ela vai falar, a partir daqui, deste momento, nós vamos ter isso. Ou, a partir deste momento, nós teremos o podcast, ou a partir deste momento nós vamos falar sobre notícias, sobre os e-mails recebidos, sobre o palhaço João Bobo, qualquer coisa assim, ok? Dos quadros ou do podcast. É isso. E a vinheta ela tem que ser marcante, ela precisa ser lembrada facilmente pelo seu público. Quando o cara ouvir, ele vai falar, ok, a partir daqui, tal coisa. Vamos lá, mais um pequeno exemplo. Minha vinheta de indicações feita para o BetaCast. Feita não. Peguei uma música e coloquei como vinheta. Ok. Gaio? Oh meu Deus! Vem. Deu solo aqui nas duas? Ok. Bom. É isso. Pequeno exemplinho. E aí, é claro, acaba a vinheta, começa a fala. E começa também. Opa. Cadê? Aqui, ó. Bom, a música de fundo. Nossa querida e amada música de fundo. É ela que vai dar toda a ambientação, fundo sonoro
para aquilo que será falado dentro do podcast. Como assim? Se for um assunto delicado, sutil, uma música mais delicada e sutil. Se for um assunto pesado, triste, vai ser uma música pesada, triste, lenta. Se for um assunto pra gente dar aquela risada e se divertir, começar a sexta-feira com todo o gás, vai ser uma música mais animada, um rock, um batuque, alguma coisa assim. E um fato importante, ela tem de sentar no trono do príncipe porcino. Este mundo é governado por príncipe. Estar baixinha. Ela vai fazer só a ambientação sonora, só o fundo sonoro. Se ela passar da sua fala, nem dá para ouvir o que eu estou falando, entendeu? Então ela tem que estar aqui no volume ideal, tanto para ser ouvida, quanto para, ao mesmo tempo, não passar cima da voz. Foi assim que eu organizei. Precisamos de um príncipe, acredite. Quartzo rosa. Mas ela vai fazer essa função aí de ambientação sonora. Aqui é a mesma coisa, um fundinho bonitinho aí para minha fala. E aqui no meio. Ups. Ups. Nhau. Pam, pam, pam. Aqui no meio, a gente tem a vírgula. Mas no meio da onde? No meio de um assunto e outro. Como eu disse, quando acaba um capítulo e começa o outro, a autora de Sangue de Tinta coloca aí um trechinho que identifica o próximo capítulo, certo? Foi exatamente por isso que eu peguei esse livro, porque é um trechinho, é uma pausa mental que a autora te dá para você se preparar para o que vem a seguir e ao mesmo tempo dar aquela assimilada no que acabou de acontecer. Correto? E a vírgula sonora vem com a mesma função. Ela vem em função de dar uma pausa mental. É claro, ela funciona muito bem também para dar uma animada no seu podcast, né? Ela ajuda a construir o seu discurso e tudo mais, mas em função base é uma pausa mental. E aí ela pode ser tanto música quanto fala. Vamos dar aqui um exemplo em que ela vai ser fala apenas. E no alto do castelo já fora hasteada a bandeira de cabeça de víbora. Sim, retrucou a Marcela. Eu sou um nigromante, mas não um nigromante comum. Enquanto os outros despertam mortos, eu os levo para os descansos eternos. Garnix Sabriel. Estava escuro quando o Fenóglio finalmente pôs a pena de lado. A rua lá embaixo estava quieta. Durante o dia inteiro estivera quieta, como se todos estivessem se refugiado. É isso, ok? Então ela faz a ponte entre uma coisa e outra. Quando você quer usar apenas a música, puff, puff, ela fica mais ou menos assim, ela dá esse efeito. E no alto do castelo já fora hasteada a bandeira de cabeça de víbora. Estava escuro quando o Fenóglio finalmente pôs a pena de lado. Entenderam? É claro que você pode usar as duas coisas ao mesmo tempo. Por que não? E no alto do castelo já fora hasteada a bandeira de cabeça de víbora. Sim, retrucou a Marcela. Eu sou um nigromante, mas não um nigromante comum.
Enquanto os outros despertam mortos, eu os levo para os descansos eternos. Garnix Sabriel. Estava escuro quando o Fenóglio finalmente pôs a pena de lado. A rua lá embaixo estava quieta. Entenderam? Então você pode inventar bastante na sua vírgula. A sua vinheta pode ter fala? Pode. Principalmente na vinheta que vai indicar o podcast em si. Sei lá, gritar o nome do podcast ou fazer um monte de gente falando assim ao mesmo tempo, uns assuntos. Pode inventar bastante, ok? Mas geralmente tem-se uma música também como vinheta, mesmo que tenha fala em cima dela, porque, né, música daquele outro efeito. Só ouvir a fala aqui, ó. Opa, botão errado. Mas falando sério, não. Não. O salteador não se presta a governar. Robin Hood também não se tornou rei. Eles são bons para semear a inquietação, mais nada. Nem mesmo o príncipe negro poderia se sentar no... Entendeu? Eu ouvi com a música o trono do príncipe porcino. Este mundo é governado por príncipes, não por salteadores, saltimbancos ou camponeses. Foi assim que eu organizei. Precisamos de um príncipe, acredite. Dá outro tom, não dá? Dá todo aquele orgulho do Fenóglio falando, como se ele fosse o rei, o dono daquela porra toda, entendeu? É outra história, certo? A única coisa que faltou falar agora para vocês é sobre a querida biblioteca de áudio do YouTube. Porque, assim, esta biblioteca evita de vocês levarem multa, cobrança ou de terem o seu áudio retirado da internet. Por quê? Existe uma palavra chamada copyright. E o copyright significa direito de cópia, ou seja, é o direito que garante a você poder usar determinado áudio, determinada música, determinado conteúdo. Se você não tem o copyright daquele conteúdo, você não pode usar aquele conteúdo. Não vai poder usar aquela música, não vai poder usar aquela fala, aquele áudio, não vai. Porque simplesmente os caras vão implicar com vocês e vão falar, olha, estamos tirando do ar porque isso é nosso, não é seu. Ou vão te fazer pagar uma multa, o que é pior ainda, certo? No entanto, salvação da vida, existem áudios, conteúdos sem copyright. Ou seja, são conteúdos que estão aí disponíveis gratuitamente para vocês conseguirem usar e fazerem o seu próprio conteúdo em cima deles, podendo divulgar e lucrar em cima. Beleza? Nós temos aqui na biblioteca de áudio do YouTube muita coisa aqui, muita coisa, muita música boa. Temos aqui faixas, favoritos, só que eu não deixei nenhum favorito ainda, certo? Aí você pode pesquisar por gênero, por humor, por instrumento, por duração e por atribuição. Ah, atribuição? O que é atribuição? Copyright. Basicamente isso. Aqui, ó. Tá vendo? Você pode usar esta música em qualquer um dos seus vídeos, se a atribuição não necessária. Quando ela é necessária, você pode usar em qualquer um dos seus vídeos, mas deve incluir a seguinte descrição, ou seja, você pode usar, mas você tem que dar créditos ao artista original. É isso. Então fiquem aí com as dicas da aula de hoje. Titio Seiko se despede de vocês com um monte de cachorro latindo no fundo do áudio. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem o like aí, aquele like para apoiar o serviço que a gente está fazendo por vocês. Não se esqueçam aí dos nossos pacotinhos maravilhosos que vão levar vocês muito além do que eu estou falando aqui. O que eu estou falando aqui é o básico.
mas os nossos pacotes esmiuçam isso do jeito que você quer. Então, é isso. Vejo vocês na primeira aula do Audacity, que vai ser a nossa próxima aula, que vai ser eu também falando aí um monte pra vocês. Bye, bye!